Olá, magnífico dia, magnífica tarde ou magnífica noite. Eu não sei qual é o horário que você vai me assistir, mas sejam todos muito bem-vindos. Pela manhã já nos alimentamos da palavra do Senhor e continuamos aqui. Agora, à luz das Escrituras dessa semana, nós vamos falar sobre o pecado, à luz da Bíblia. O que a Bíblia nos fala sobre o pecado e o que nós podemos guardar e praticar no nosso dia a dia para continuarmos trilhando no caminho justo, no caminho da justiça, no caminho direito, no caminho da honestidade, fazendo da nossa vida a vontade do Senhor. Então, como eu sempre faço, eu vou ler um texto que eu achei na internet, que eu sempre busco conhecimento, informação para compartilhar com você, para assim a gente estar sempre juntinhos, conectados, primeiro com o Espírito Santo do Pai e depois com os outros membros do corpo de Cristo. Estamos aqui para exercermos o nosso papel, assim como João Batista, há milhões de anos atrás, a voz que clama no deserto. Assim somos nós hoje, tirando os exemplos do passado para aprendermos com ele a não errarmos e a trilharmos um caminho de alegria, de plenitude e acessando o coração do nosso Pai todos os dias. Vamos ao texto. Na Bíblia, pecado significa errar o alvo. O pecado é transgredir, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. Devido ao pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados à triste consequência da morte. O pecado é causa porque existe maldade no mundo. Quem vive no pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, o pai do pecado. A nossa carne é fraca e sujeita a errar. Contudo, Deus nos enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Agora, quem recebe Jesus como seu Salvador e vive uma vida separada do mal, fica livre do poder da maldade. Quem vive com Cristo já não será mais escravo do pecado e ficará unido novamente a Deus. Quando pecar, confesse e abandone o mal. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar a sua vida. E o que a gente tira aqui? Respondendo a muitas perguntas que me fazem. Mas eu agora estou caminhando para Cristo. Significa que eu não vou mais errar? Não, nós somos seres humanos, nós somos passivos de erro e perfeito só o Senhor. Embora cada dia nós busquemos a sua perfeição, já que somos imagem e semelhança dele, temos que ter a noção de que somos falhos. E mesmo querendo acertar, a gente vai errar. E tá tudo bem. Porque o que você não pode é permanecer errando, é permanecer cometendo sempre o mesmo erro. Se você pecou e reconheceu que está errado, converse com Jesus, chame-o no seu íntimo, no seu quarto, no seu íntimo do coração, rasgue seu coração para ele, converse com ele como se você estivesse conversando com seu pai, com a sua mãe. Não tenha reservas para Jesus. Se está insatisfeita, se não está feliz, seja sincero. Algumas pessoas têm uma imagem distorcida do que é conversar com o Senhor e ficam procurando palavras e muitos dizem: Paty, eu não sei orar. Sabe, sim, é só você abrir o seu coração, é só você falar a verdade, falar o que sente. Se tiver que chorar, chore, se tiver que gritar, grite na presença do Senhor. Tudo é válido desde que seja feito de coração e verdade. Muitas pessoas hoje se deixam levar pelo que os outros vão pensar. Eu tenho uma reflexão para trazer para vocês a respeito disso. Olha para o teu comportamento, essa situação que você vive, essas palavras que você professa todo dia, às vezes para o teu filho, às vezes para o teu cônjuge,
Imagina Jesus do teu lado ouvindo tudo isso que você fala. Imagina Jesus do teu lado vendo as suas ações. Então, quando for orar, tenha certeza que Ele está te ouvindo. Deus está sempre nos ouvindo. Ele sonda todos os corações e é dele, unicamente dele, que vem a nossa justiça. E para caminharmos uma vida plena, a gente só precisa entender, compreender o que a palavra dele nos diz a cada dia, guardar no coração e praticar. Muitas pessoas hoje vivem desconectadas da fonte, ou seja, distantes de Deus. O mundo está do jeito que está hoje pela falta de amor de Deus, pela falta da busca e da entrega àquele que nos criou, aquele que nos amou e nos ama. Quando elas deixam de receber a clareza, o entendimento e a sabedoria para fazer o seu melhor diariamente, porque todos esses dons, todas essas bênçãos, vêm de Deus, não vem de nós. Então, que fique bem frisado no seu coração, que é do nosso interesse estar sempre buscando saber sobre Deus, conhecer Jesus e praticar os ensinamentos que a palavra dele nos traz diariamente. Agora sim, vamos aos versículos da palavra que falam para nós sobre o pecado. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Basicamente é o que a gente mais vê hoje. Pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu costumo falar para ela que os perdedores e os procrastinadores fazem de vez em quando. Já os governantes e os vencedores fazem todo dia. E eu quero dizer para ela que, mesmo não querendo, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente se deixar dominar pela preguiça, pela falta de vontade, nós não vamos acessar o que a gente quer e deseja, ou até mesmo o que Deus nos mostrou em visões. Mas pela nossa falta de ação, a gente não acessa. E com isso a gente está pecando, porque estamos abrindo portas negativas na nossa vida. O que mais acontece na nossa humanidade hoje são pessoas que se atrasam. Pessoas que sabem que precisam buscar conhecimento. Pessoas que sabem que precisam investir tudo que tem na sabedoria, como diz no livro de Provérbios, mas não fazem. E depois reclamam. Reclamam da sua falta de resultado, reclamam da sua falta de conhecimento e clareza e da sua falta de direcionamento. Pior, em muitos dos casos, ainda culpam a Deus pela própria inércia. Em momento nenhum, elas se autorresponsabilizam. Em momento nenhum, elas procuram enxergar que se não acessaram, foi porque não fizeram o que era preciso fazer. E isso a gente aprende aqui, diariamente, na palavra do Senhor. No 1 João, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Também no livro de Tiago, dessa vez no 1º capítulo, versículo 14 e 15, nos diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. E eu comentei hoje pela manhã que eu tenho um drive mental, e como despertos a gente sente quando o mal se aproxima, quando alguém é usado como instrumento para nos desviar, quando encontramos com alguém que a frequência está direcionada para o lugar errado. Nós temos essa percepção. E quando eu sinto como humana que eu não posso com aquela frequência, eu imediatamente fecho os meus olhos e enxergo a crucificação. Quando eu vejo Jesus ali crucificado, é como se passasse uma faca
e cortasse toda e qualquer negatividade que tentou se levantar sobre mim naquele momento. Então, o meu drive mental que me traz a realidade, que não me permite pecar, e eu não estou dizendo que sou perfeita, por favor, não me compreendam mal. Eu busco trazer para vocês a clareza que tudo é uma decisão e uma escolha. Você escolhe pecar. Quer um exemplo disso? Traição conjugal. Você está passando por um momento difícil da sua vida, um momento que você não compreende, você esquece de se conectar ao Pai e de contar para Ele tudo o que você está fazendo. O que você acha melhor? Conversar com uma amiga, se envolver com pessoas que não estão nem aí para o seu momento, que vão te aconselhar a fazer N coisas que vão te afastar ainda mais da presença do Senhor. Aí você conhece um homem que está basicamente passando pelo mesmo que você. O que você faz? Mergulha na traição. Ou seja, você fez a escolha, você decidiu trair. Portanto, você é a única responsável. Não tem desculpas, né? Alguns ainda tentam, não, mas eu traí porque... A partir do momento que tem um porquê, você já está assumindo que você decidiu, você escolheu. Então, quando você sente o mal chegar, você tem que se conectar com o Pai, porque esse dom da libertação não é nosso. A nossa carne, ela é falha. O nosso corpo se alimenta do pecado, mas o nosso espírito se alimenta da palavra do Senhor. É importante que vocês tenham essa clareza, porque senão vocês vão ficar pecando, até mesmo sem querer. A palavra ela é clara. A cada dia, quanto mais você se alimenta da palavra, mais instrumento do Espírito Santo você se torna. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como eu acabei de falar, temos que ter consciência que somos falhos e vamos errar. O que nós não podemos fazer é errarmos sempre na mesma coisa. Muitos falam, eu quero ter uma vida diferente, eu quero acessar novos ares, eu quero adquirir outras coisas, mas estão fazendo sempre as mesmas coisas. Estão sempre sentando nas mesmas mesas. Como você vai ter algo diferente na sua vida fazendo sempre as mesmas coisas? Então, mais uma vez, nós não somos perfeitos. Nós somos imagem e semelhança do Criador, buscando a sua perfeição. E isso a gente se disciplina, nos autoconhecendo, nos autorresponsabilizando e nos autoabastecendo diariamente da palavra do Senhor, que é quem nos dá o direcionamento, a prudência, o discernimento e a sabedoria para trilharmos a nossa jornada dia após dia. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, do 14 ao 17, nos diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo traz a clareza da autorresponsabilidade, né? Uma vez que ele se entrega ao pecado, ele compreende que o pecado está vivendo nele, habitando nele. A falta de Jesus, a falta da conexão com o Pai, traz exatamente esse tipo de raciocínio e comportamento. Você olha para a nossa atualidade hoje, tem pessoas que estão ali vivendo em pecado, mas não conseguem reconhecer que estão pecando. Por quê? Porque o pecado já faz parte deles. Nós, como despertos, temos a obrigação de orar, intervir e interceder a Deus por essas pessoas,
Às vezes não são nem pessoas más, são pessoas boas, porém abriram portas negativas que estão se apoderando da pessoa e fazendo com que ela se afaste ainda mais do Senhor, vivendo em pecado, distante do coração do Pai. Essas pessoas são, sim, dignas de oração e da nossa intercessão por elas a Deus. Livro de João, capítulo 16, versículo 8 e 9, nos fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Eu costumo falar que o estudo da Bíblia ele é fundamental na nossa vida, principalmente na atualidade que a gente vive. Estamos presenciando muitas profecias. O amor está esfriando. As pessoas não acreditam mais em si mesmas. Relacionamentos estão sendo desfeitos por nada. As pessoas não se respeitam mais e não respeitam a lei de Deus. Eu costumo ver situações acontecendo e comento muito com vocês, principalmente no nosso estudo das 5 horas da manhã, onde a gente fala muito sobre o que está acontecendo nessa atualidade. Vocês acreditam que se todas as crianças fossem doutrinadas pela luz da palavra, pela sabedoria das escrituras, vocês acreditam que o mundo estaria hoje dessa maneira? Sabemos que no mundo jaz o maligno e tudo que a gente vê é milhares e milhares de pessoas se alimentando dessa água suja dia após dia. O que mais a gente vê é essa sujeira tentando entrar nas nossas casas, e o que mais a gente vê também são pais e mães trazendo essa sujeira para dentro de casa. Pais e mães, fiquem atentos ao que seus filhos estão assistindo na internet. Vocês, como pais e mães, precisam estar atentos ao que trazem para dentro da sua casa. Eu, quando tiver a oportunidade, farei um estudo sobre a criação dos nossos filhos nessa atualidade. O que nós podemos fazer para doutrinarmos nossos filhos de forma digna, de forma a deixarmos pessoas direitas para o futuro, porque não é só desejar um mundo melhor para os nossos filhos, e sim desejar filhos bons para o mundo que há de vir. Sabe, Papai do Céu já deixou tudo pronto, todas as coisas estão prontas. A glória de Deus foi encobrir, e a do homem é descobrir o que Deus encobriu, e cabe a nós nos abastecermos de conhecimento para acessarmos o melhor dele todos os dias, em cada momento das nossas vidas. No livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, nos diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É bem isso que a gente está falando sobre o pecado em si como um todo. Se você pecou e não pediu perdão a Deus, não mudou seus pensamentos, você está aí se atrasando. Você não vai acessar o melhor dele para você, porque você mesmo não se permite. Lembra que eu falei no começo? Que às vezes a pessoa ela não é nem negativa, mas por algum motivo, por alguma negatividade que ela abriu a porta aí e deixou entrar, ela não se permite conversar e se declarar para Deus. Com isso, ela impede que as bênçãos, que a prosperidade entre na vida dela. Na maioria dos casos, eu posso falar isso com 80% de certeza porque eu trabalho com isso. A maior queixa das pessoas que fazem mentoria comigo é exatamente essa. A falta de coragem de se declarar, a falta de coragem de pedir perdão ao Senhor e de se auto-perdoar também. Porque não adianta nada você pedir perdão ao Senhor se você não libera perdão para você. A prosperidade ela é natural, assim como a salvação para aqueles que confiam e se entregam de coração e verdade ao Pai. Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, nos diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas.
eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. No livro de Salmos também, capítulo 51, versículo do 4 ao 9, nos diz assim: contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é praticamente uma oração, um clamor, uma súplica pelo perdão do Senhor. E Ele nos perdoa porque Ele é misericordioso. A partir do momento que nós confessamos e não praticamos mais, Ele nos perdoa e nos capacita com sabedoria, com discernimento, com a clareza que a gente precisa para trilhar um caminho justo, um caminho correto. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Essa reflexão diz basicamente o que eu repito para vocês quase que diariamente. Quanto mais se afastam do Senhor, mais Deus se afasta daqueles que se afastaram. Nós não somos perfeitos, perfeito só o Pai. Em algum momento nós vamos dar um mau passo, até pelo pensamento. Mas o que existe é a intenção de estar sempre se renovando na presença do Pai, de estar sempre pedindo perdão por erros que a gente às vezes nem sabe que cometeu. Mas como a nossa intenção é estar buscando o reino do Pai e a sua justiça, nós nos obrigamos a sermos gratas e também a pedirmos o perdão pelos nossos erros. Aquele que conscientemente pecamos e aqueles que a gente pecou e nem sabe. Porque se a gente não faz isso, se a gente não tem a humildade de reconhecer a soberania do Senhor, as palavras, os ensinamentos, os mandamentos vão se perder, como a gente vê nessa atualidade. Você sai para ir a algum lugar, um mercado, um hospital, uma praça, enfim, e você começa a observar crianças. Na minha época, eu tenho 44 anos, seria um pecado se eu colocasse minha mãe em dúvida, se eu não escolhesse bem as palavras, se eu não me comportasse na presença dos adultos. Você olha as crianças de hoje, eu falo isso porque eu tenho uma em casa e a minha obrigação é doutriná-la de acordo com a palavra. Porque se a gente não educa, ela vai nos envergonhar, ela vai nos desonrar. E aquele que é criado pelas escrituras, pelos mandamentos e os princípios, mesmo quando crescer, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Diz também lá no livro de Provérbios. Então eu tiro pela minha, que de vez em quando dá umas escorregadas e na mente dela ela acha que ela é autossuficiente, que o papai e a mamãe estão aqui para fazer as suas vontades. E aí entra a doutrina. Você recebe o que quer, se fizer por merecer. Porque se fizer coisa errada, não vai receber. Tem um drive mental que eu uso muito aqui, que diz assim, quem planta positividade, colhe prosperidade. E quem planta negatividade, colhe sofrimento. Vale para uma criança de 7 anos, como a minha filha, vale para mim, que tenho 44 anos, e vale para você também, que está aí me ouvindo.
As nossas ações, elas têm que ser intencionalmente positivas, porque quem deixa a vida levar, que nem uma música de Mamada aí, que eu amo muito e que eu lembro sempre, quem não sabe para onde vai, aceita o que vier e não pode nem reclamar. Quando as suas atitudes são positivas e intencionalmente direcionadas para o caminho certo, você sabe exatamente quem você é, para que você serve e aonde você vai chegar. Os frutos, eles são plantados intensamente, assim como a escolha do erro, como eu disse momentos atrás. Dei o exemplo, a traição conjugal é uma decisão e uma escolha. Assim é a vida do cristão. A partir do momento que você se compromete a se dedicar a Deus, não tem como você ir lá beber a água suja do mundo, porque você sabe que está cometendo uma transgressão. Se ainda assim você insistir, você vai colher os frutos que essa água suja vai trazer a você. Livro de João, capítulo 8, versículo 34, nos diz assim: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E hoje nos deixa conscientes, né? Porque não tem desculpas. Você pode se enganar, né? Mas no seu íntimo, lá no fundo, você sabe que você está fazendo errado. No livro de Salmos, capítulo 25, versículo 11, nos diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Mais uma oração, mais um clamor ao Senhor, pedindo perdão e a remissão de seus pecados. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui entra aquele drive que eu compartilhei com vocês momentos atrás, né? Que toda vez que eu sinto que algo negativo está se levantando sobre mim, eu no meu íntimo fecho os meus olhos e vejo a crucificação. E corta, gente, é impressionante. Se vocês testarem, por favor, compartilha. Deixe aqui escrito nos comentários, porque a nossa experiência, o nosso testemunho, ele influencia outras pessoas e auxilia também. Muitos estão passando por desafios, problemas que a gente já venceu e por a gente não abrir a boca, muitos não acessam. Então fica aí esse apelo, boca fechada mata. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você despejar o seu lixo, e sim o que Papai do Céu coloca aí positivamente, diariamente no teu coração. De fato, as nossas experiências, elas curam quando o nosso coração está entregue e abastecido diariamente no amor do Pai. Livro de Salmos, capítulo 19, versículo 12, nos diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolva-me dos que desconheço. Temos que ter a consciência que só Deus nos julga, condena, perdoa. A humildade é sempre ter em mente que acima de nós tem um Deus que nos cuida, nos capacita e nos pune quando nós erramos. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes você se desviou do caminho do Pai e Ele vai permitir que coisas ruins aconteçam na sua vida para que você possa aprender. Nem sempre você precisa aprender com seus erros, você pode observar, né? Muitas vezes, eu digo que quase todas, os sábios aprendem observando. São os exemplos dos outros, como eu falei um pouquinho atrás, né? A experiência do próximo, ela desperta o interesse em mim, em buscar aquilo que eu não tenho. Muitas pessoas falam assim para mim: Paty, como que você consegue
cuidar de você, dos seus negócios e ainda transbordar tanto da palavra. E eu respondo, graças a Deus por isso, mas é interesse meu. Eu tenho sede de conhecimento com toda a humildade, dizendo que eu não sou melhor do que ninguém. Abaixo das nuvens não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existe são pessoas que buscam, pessoas que não buscam. Simples assim. Todos nós podemos acessar o melhor desta terra que Deus nos deu, mas para isso é preciso pagar um preço. Tem que fazer o que precisa ser feito, sem desculpinha e sem, sabe? As pessoas costumam se contar muitas histórias e dar desculpas. Ai, aquela sabedoria, ela é muito cara. Ai, aquilo não é para mim. Ai, eu não dou conta de aprender. Ah, fulano comprou aquilo ali e falou que não aprende. Essas são as desculpas que vão sempre te impedir de acessar aquilo que você sabe que é seu. E tá tudo bem, tá? Como diz o livro de Provérbios, a sabedoria está clamando nas ruas. E diz também que quem a busca, a encontra. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, que é buscar. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2, nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Muitos não compreendem e eu vou esclarecer aqui para vocês. Antes de Cristo existia a lei e quem pecasse já estava condenado à morte imediatamente. Quando Jesus veio e se sacrificou por nós, a velha lei se acabou, ela foi anulada, porque Cristo foi a nova aliança. Então, por Cristo ter se entregue por nós, por amor e obediência a Deus Pai, hoje nós temos o livre-arbítrio de escolhermos o nosso caminho. Aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador e estão diariamente se abastecendo da sua palavra, guardando seus mandamentos e sendo a cada dia oferta viva. O que é ser oferta viva, gente? Perdão. Ser oferta viva é se afastar de tudo que não agrada ao coração de Deus. É abrir mão daquelas coisas do mundo, daqueles banquetes que a gente sabe que é ilusório, porque a gente compreende que no mundo jaz o maligno. Embora Deus criou todas as coisas, Deus não está no mundo. Então, quando você compreende isso, e a cada dia você está sempre ali se esforçando, se dedicando, fazendo aquisição de sabedoria, seguindo o direcionamento que o Espírito Santo coloca em nós diariamente. Então, nós de fato nos mantemos incontamináveis para as coisas do mundo. Mateus, 1º capítulo, versículo 21, nos diz assim: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E assim foi, né? No livro 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por isso que eu sempre incentivo vocês a terem um drive mental que acorda em vocês, porque o inimigo ele é astuto e ele está 24 horas por dia ao nosso derredor como um leão faminto, só esperando que nós abramos, né, ou demos uma pequena oportunidade para abrir-se o inferno na nossa vida. E isso vem de várias formas, desde uma situação no seu trabalho, desde uma discussão com seu pai, sua mãe, seu cônjuge, desde uma ajuda que você podia ajudar, mas você por algum motivo trancou seu coração aí e você esqueceu do mandamento de fazer o bem sem olhar a quem? De N formas, nós abrimos portas espirituais que nos afastam de Deus. E uma vez afastado de Deus, coisas ruins acontecem. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Esse versículo é maravilhoso. Irai-vos, mas não pequeis.
E o que isso nos ensina? Durante o nosso dia, durante a nossa vida, nós vamos encontrar situações que irão nos desafiar. Eu passei por uma maravilhosa, não tem muito tempo, e eu sempre compartilho no estudo de manhã, quando eu tenho oportunidade. E é exatamente isso. Vai chegar uma situação onde você não vai saber o que fazer, onde você vai sentir teu sangue ferver, você vai sentir seu rostinho queimar, você vai sentir lágrimas de raiva saindo dos seus olhos sem você nem mesmo querer. O que você faz nessa hora, minha amada? Respira fundo. Quando você faz isso no seu íntimo, clame: Senhor, me ajuda aqui porque eu não sei o que fazer. Se você fizer com palavras, já é um decreto, está consumado. Depende do tamanho da tua fé. E eu fiz isso num momento onde eu me encontrei desacreditada, confrontada, criticada e acusada de uma coisa que eu não cometi. E, gente, vou falar para vocês, Deus nos honra. Ele não falha, nunca. Outra coisa para vocês praticarem e depois comentarem aqui. Deixem o seu testemunho, deixem a sua opinião, porque de fato ela salva vidas, tá? A nossa experiência vivida, a nossa experiência com o Senhor, ela desperta o amor de Deus no coração daquela pessoa que está ali precisando de auxílio, só não sabe como falar. E eu digo para você que está com problema, que está achando que não tem solução, você não precisa enfrentar isso sozinho. Mateus, capítulo 18, versículo 15, nos diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Eu acho lindo esse versículo. Embora ultimamente, né, na sociedade que a gente vive hoje, muitos não querem ouvir, muitos querem julgar, querem falar, mas não toleram a verdade. E quando você não reconhece o seu erro, né, quando você não ouve o teu irmão, que às vezes está ali te exortando por amor, você está abrindo uma porta de negatividade na sua vida, porque a vida do teu irmão vai continuar a mesma, ele vai continuar te amando e vai continuar orando por você, mas você vai sofrer as consequências do seu mau hábito, do seu mau passo, do seu pecado, enfim, da sua transgressão. Livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 12 ao 18, nos diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que levam à morte, ou da obediência que leva à justiça. É uma escolha, né, gente? Isso que os versículos estão nos trazendo aqui. Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que ocorre aqui? Quando você tem noção de que está debaixo do favor do Senhor, você tem o poder de se afastar do pecado, de dizer não de fato.
Sabe o dia do basta? Que você acorda, olha para a tua vida e descobre que não é aquilo que você quer, que você merece ser amada, que você merece ter mais do que tem. Você despertou, você acordou do pecado, você fechou aquela porta negativa que um dia você abriu por vaidade, por orgulho, por ego, N motivos. E quando você percebe que você não precisa mais pecar, mentir, enganar para acessar o melhor que Deus tem para ti, você se entrega, você se purifica e você caminha pela justiça de Deus. Você é justificado pela fé em Deus, pelo amor do Pai e não mais pelo pecado. Quando nos entregamos ao Senhor, de fato nós somos nova criatura. O que passou fica lá atrás. O que importa são os frutos que você vai realizar dali por diante. Quando chegarmos ao julgamento, nós de fato seremos julgados por nossas ações, pelo que estamos plantando, fazendo aqui nessa vida. Por isso que é tão importante a compreensão da palavra, por isso que é tão importante guardar os mandamentos, por isso que é tão importante viver pelos princípios do Evangelho, porque aqui você se fortalece, aqui você adquire conhecimento e o direcionamento. Eu sempre falo no horário da manhã, que se você não sabe como, você busca o quem. Se eu não sei como fazer isso, alguém com certeza sabe. E o que eu preciso fazer é me conectar com essa pessoa para acessar a sabedoria, para acessar o conhecimento que ela tem. É uma questão de decisão e escolha. Conhecereis a verdade vos libertará. E não é pecando, não é vivendo para o pecado que você vai acessar o melhor dessa terra e nem caminhar buscando o reino. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, não tem nada maior que a conexão com o Pai através de uma oração. Eu falei no estudo hoje de manhã que especialistas da área da saúde, como cardiologistas e neurologistas, estão indicando a oração. A oração, ela nos purifica, ela permite com que os nossos neurônios se renovem ou que células mortas e negativas abandonem o nosso corpo, assim como o beber da água. Gente, água é vida. Um tempo atrás, nos estudos de manhã, eu quase que por um mês ou mais, todo dia estava sempre incentivando vocês a beber pelo menos 2 litros d'água. A água nos renova, além de hidratar os nossos órgãos, além de nos restaurar. Deus deixou um mundo perfeito para nós, infelizmente, pela falta de sabedoria, pela falta de conhecimento e principalmente pela falta de amor, a própria humanidade está acabando com tudo. Mas não é tarde, tá? Nada é tarde, não, nunca será tarde para fazer o que é certo. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2. Nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Acontece muito hoje em dia, né? Você vê um irmão que está no erro e você quer aconselhá-lo, você quer tirá-lo daquela má situação, né? Daquele momento que ele se desviou. E o irmão, ao invés de receber a tua exortação, ele tenta te levar para o erro dele também. E se você não for desperto, você vai acabar pecando junto com o teu irmão. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 6, nos fala assim: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor que ele seja amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar.
Na atualidade, na nossa atualidade, o que vemos, né, são malignos tentando desvirtuar nossas crianças. E aí entra meu apelo mais uma vez aos pais e às mães. Tenham consciência que nós não somos apenas pais e mães, nós somos treinadores. Nós somos os primeiros treinadores e professores da vida dos nossos pequenos. São os nossos exemplos, é a nossa disciplina, a primeira doutrina da vida da criança. Então, sejam responsáveis de fato. Tenham a preocupação de saber com quem eles conversam, o que eles estão assistindo, qual é o pensamento. Incentivem seus filhos a fazer pergunta, porque a sabedoria mora na pergunta e é a resposta dessa pergunta que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saibam conversar com seus filhos, tenham discernimento, peçam ao Espírito Santo de Deus discernimento no falar. Sejam comedidos, porque às vezes uma palavra mal falada, ela desencadeia uma reação péssima da parte da criança, do pré-adolescente, do adolescente, até do adulto. Né? Nós temos que ter o cuidado de saber o que falar, porque senão ao invés de ajudar, nós acabamos atrasando. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Eu costumo falar aqui para aqueles que me rodeiam que o inimigo, ele é do tamanho da importância que você dá para ele. Muitos são covardes e falam que tudo é culpa do diabo. Ai, enchi a cara, fiz um monte de merda, a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua, da sua infantilidade, da sua falta de nobreza e principalmente da sua falta de autorresponsabilidade. Sabe, inteligência emocional? Parece uma palavrinha da moda, né? Mas não é não. Quando você tem o seu emocional ativado, você tem a ciência e o olhar sagaz de compreender que o que você está fazendo não vai terminar bem. Que aquilo que você está pensando, se você praticar, vai te fazer cair. Então, a inteligência emocional, ela hoje pode ser vista com desdém por alguns, mas pelos sábios, por aqueles que buscam conhecimento, abre portas. Faz com que você tome decisões assertivas, faz com que você tenha clareza e saiba entender a intenção do próximo. A inteligência emocional, ela faz você compreender a frequência do outro. A inteligência emocional faz você saber fazer perguntas para saber o que o outro quer de você de fato. Parece brincadeira, mas a inteligência emocional é de fato a sabedoria de Deus na atualidade. Quanto mais você busca, mais racional e intencionalmente positivas suas ações serão. E quando você planta com certeza, você sabe exatamente onde vai chegar e o que vai colher. Livro de João, capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Na oração do Pai Nosso nos fala isso, né? Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Você está perdoando? Você tem noção do que você está falando para Deus? Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu estou perdoando o meu próximo. O que isso nos traz? Temos que ser intencionalmente verdadeiros em tudo que conversamos com o Senhor, em tudo que falamos para Ele. Porque são os nossos resultados que contam. A palavra está aqui nos ensinando. Temos que perdoar. Às vezes não é fácil. Olha, eu tenho N testemunhos de liberação de perdão que traz cura, tá? O perdão, ele não é propriamente para ti, e sim para te libertar, tá? Às vezes você não precisa nem falar com o outro, dentro de você mesmo. E Jesus, você libera o perdão para aquela pessoa que te machucou, que te traiu. Enfim, são tantas negatividades que a gente vive nessa terra, nessa vida, que só Deus tem o poder de nos fazermos, nos libertar dessa água suja, dessa negatividade, que a mágoa nada mais é do que uma má água.
uma água podre, que muitos insistem em guardar no coração. E eu digo isso por experiência própria, porque por mais de 20 anos na minha vida, eu vivi em depressão, lambendo feridas de coisas que me aconteceram lá na minha adolescência. E quando você descobre o caminho para se libertar, sobre o favor do Senhor, é claro que sem Ele nós não fazemos nem acessamos nada. Ele de fato nos honra, nos liberta, nos patrocina, nos fortalece, nos direciona a cada dia. Ele é maravilhoso. Vamos encerrar com o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva santidade, e o fim é a vida eterna. Amém. Que todos nós tenhamos acesso a essa tão sonhada vida eterna. Como que a gente acessa isso, gente? Eu não vou cansar de repetir, porque é uma graça, para mim é uma satisfação muito grande poder falar de Deus, poder falar do amor de Deus, por poder incentivar pessoas a cada dia se conectarem a Ele, para que também recebam, para que também vivam a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Então, minhas amadas, que o estudo de hoje tenha entrado de forma agradável no teu coração, que esse quadro, à luz das Escrituras, né, te traga mesmo a clareza que você precisa, seja a resposta da tua oração. E se ficou alguma dúvida, se precisa de alguma orientação, alguma clareza, me chama em box. Estou aqui para te servir, de coração e verdade, fazer o meu melhor. E tenho sempre a consciência. Somos instrumentos do Pai. Estamos aqui para fazer a diferença. A gente não vai salvar o mundo, mas estamos aqui para servir. Maior é aquele que serve. Compartilhe essa clareza, compartilhe essa gotinha de amor. Sejam recíprocas. Pratique de fato o bem sem olhar a quem. Tenham consciência que quando vocês estão fazendo para o próximo, vocês estão agradando o coração do Senhor, é para Ele, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Minhas amadas, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo A Luz das Escrituras.